Esse período que nós estamos vivendo, que é o período da Quaresma, é o período de uma riqueza maior. É o período dos evangelhos mais longos, de evangelhos mais densos, de muito simbolismo, porque é um momento para a gente parar e pensar. Porque é um momento da gente avaliar a nossa caminhada de conversão. Por isso que ele é denso. Por isso nós estamos fazendo junto, né? Não só a oração, como a penitência, como o jejum, né? Como a esmola, né? Que é um período rico. Nós já estamos na metade, já está falta pouco tempo para celebrarmos a Semana Santa. Eu queria deixar uma pergunta para vocês pensarem. Essa pergunta é tirada de uma peça de Paul Claudel, quando uma judia pergunta para um cristão. Ela é cega e ela pergunta para um cristão: vós que enxergais, o que fizestes da luz? É para pensarmos. Vós que enxergais, o que fizestes da luz? Nesse domingo nós vimos o Evangelho de João, quando Jesus cura um cego. Então, na verdade, algumas coisas a gente precisa ter em mente. A doença não é um Deus castigando um de nós, ok? Se a gente pensar nisso, nós estamos com o conceito errado de Deus. Porque Deus é amor. Se eu acreditar que Ele pôs uma doença, daí colocar uma criança grave para ver uma mãe de joelho, tem uma coisa errada, né? Tem que entender de forma errada, né? Então, Deus é amor. Isso é uma coisa que tem que estar gravada no nosso coração. Porque os discípulos perguntam para Jesus: foi ele que errou, que pecou, ou foi o pai dele? Jesus falou: nenhum nem outro. Então, essa coisa nós temos que tirar, ok? As doenças acontecem por uma questão humana, etc., mas não é um castigo. Muita coisa acontece porque nós é que não fume, meu filho, vou fumar, ou então você vai machucar seu pulmãozinho, o que eu vou fazer? Não bebe não, você vai estragar seu fígado. O que tem? Então, depois troca o fígado, né? Então, muita coisa acontece porque a gente que caminha de uma forma, né, que a gente judia da gente mesmo, né? Bem, qual é a importância, o que esse evangelho tão rico traz para nós? O que eu tenho pensado desse evangelho? Quem é o cego? Quem é o cego do evangelho? Cada um de nós. Nós, por causa do pecado original, nascemos do ponto de vista espiritual todos cegos. Aquele cego, Jesus mandou ele lavar na piscina de Siloé. Nós, quando fomos batizados, também vamos à fonte de água, ok? E de lá, do ponto de vista espiritual, saímos enxergando. E recebemos a luz da fé. Compreendem? Recebemos isso no batismo, só que guardamos. Fomos batizados muito cedo, ou não tomamos consciência do que significa ser batizado, não tomamos consciência que Jesus nos tira do reino das trevas e nos leva para o reino da luz, que Jesus veio como a grande luz para nos mostrar e revelar que temos um Pai, que somos todos filhos do Altíssimo, e que existe um projeto para a vida de cada um de nós, que é uma coisa escandalosa, que somos convidados para uma eternidade. Então Ele veio colocar a luz para nós, porque antes é igualzinho São Paulo fala nos Gálatas: vocês já tiveram em algum ambiente que vocês não tinham muita intimidade, se entra numa sala e de repente a luz acaba, aí a gente não sabe onde é que está a porta, onde é que está a janela, a gente não tem muita referência do local, então a gente fica como que as apalpadelas. Então ele fala que a nossa fé é assim, a gente anda no início assim, por causa da escuridão, a gente vai apalpando até ter a oportunidade de enxergar, né? Então, quando São Paulo fala aqui para nós,
foi a primeira leitura, segunda leitura do Evangelho de domingo, ele fala, outrora era, Efésios capítulo 5, se alguém quiser acompanhar, né? Ele fala, outrora erais treva, mas agora sois luz no Senhor. É nele, porque nós não temos a luz. Nós só somos aquilo que permite que passa. Andai como filhos da luz. Ô, coisa difícil. Andai como filhos da luz. O que significa isso? É como andar como e aprender a entender que somos filhos de Deus. Andai como filhos da luz. O que significa isso? Eu tenho que revelar na minha vida, com a palavra, com os meus atos, a quem eu pertenço. Eu tenho que deixar a luz, que não é minha, passar. Então ele fala, o fruto da luz é toda bondade, justiça e verdade. Então isso a gente se avalia, né? Como é que eu estou caminhando nisso aqui? E ele fala, procurai discernir o que é agradável a Deus. Quanto que isso é difícil, gente? Porque isso tudo, a gente tem que se policiar o dia inteiro. Como é que a gente se posiciona diante de Deus, que é luz? Porque nós ainda somos trevas e luz. Porque existe um monte de coisa dentro da nossa vida que não recebeu a luz de Deus ainda e não foi evangelizado. Então, por isso que muitas vezes a gente ainda está paralisado. Por isso que muitas coisas da nossa vida a gente é dependente, não caminha. Por quê? Porque estamos completamente no escuro. A gente não deixou Jesus entrar. A luz de Deus não evangelizou a nossa vida inteira. Se vocês tiverem coragem de olhar a vida de vocês sob a luz de Deus, aqui é a palavra, vocês vão ver que teve umas coisas que a gente colou a página assim, ó, do Evangelho, falou, esse pedaço é meu. Deus não entra. Então, por isso que o período da quaresma é um período muito rico, porque nós estamos avaliando nossa caminhada de conversão. Aonde em mim a luz de Deus não entrou? Aonde que em mim ainda está escuro? Então, por isso que a gente ainda é luz e treva. Porque a gente ainda não se lançou em Deus completamente. Porque a gente ainda não fez a nossa conversão, né? Então, é tão interessante, porque como que a gente precisa acordar, né? São Paulo fala aqui, ó tu que dormes, desperta. Sai desse sono, acorda, que a vida espiritual é mais real do que a gente imagina. Porque o mundo tenta te enrolar e te mostrar a luz onde ela não está, te colocar o brilho onde não existe. É tudo para te enganar, cuidado. Acorda. A única luz, a única coisa que ilumina a sua vida é Jesus. A gente fala que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, senão a gente cai no buraco. Fala, Senhor, me dá o discernimento, que é onde que eu vou? O que é real? O que de verdade é o que o Senhor mostra? Porque o mundo tenta enganar. Mas a gente tem que ter um querer. Então, será que diante de Deus, de verdade, nós conseguimos nos posicionar e falar, já somos todos luz? Não. O que em mim está escuro? Por isso que a quaresma é uma coisa extraordinária se a gente levar a sério. Porque nós podemos sair dela, entrar realmente, fazer a nossa ressurreição. Uma antes e outra depois de ter permitido que Jesus desse uma entrada para valer na vida. De verdade, pegar a palavra de Deus e falar, eu quero cumprir o que está escrito aqui. Eu quero viver o que a palavra diz. Eu quero de verdade pegar a carta de Tiago e viver ela inteira. Aprender a domar a minha língua, porque aí eu estou domando o corpo. Imaginou? Já leram a carta de Tiago? Leia ela de ponta a ponta. Ela é pequenininha. Para que a gente não peque pela língua. Se pecar, ajoelha lá, pede perdão. É isso, é tomar consciência de como é que eu estou no meu caminho. Acorda, desperta, tu que dormes. Existe uma luz que quer mudar a sua história, clarear a sua vida, o seu caminho, e falar, isso aqui ainda está escuro, porque onde a graça de Deus não nos alcançou, e por isso estamos paralisados, igual
aquele homem que ficou paralisado numa maca durante 38 anos? Por que ainda não acordamos? Por que ainda não temos dificuldade de discernir o que é agradável a Deus? Porque nós queremos viver aquilo que do jeito que eu quero. Aqui embaixo ele fala assim, não sejais insensatos, mas procurai conhecer a vontade do Senhor. Como é que a gente descobre o que é a vontade de Deus? Como? Como que a gente vai descobrir isso? Sem vida de oração, vocês conseguem isso? Não conseguem. Na oração de rezar uma Ave Maria e falar, não, rezei demais. Não. Oração, eu falo isso tantas vezes com vocês, oração é encontro. Sou eu e ele. É um eu e um tu. Ele é uma pessoa, gente. É porque a gente não vê, graças a Deus, não cai todo mundo morto aqui agora. Mas é ele inteiro. Eu falo e ele escuta. Ele fala e eu silencio para escutar. Como é que eu vou fazer isso dirigindo? Se alguém dá uma freada em mim, alguém entra na minha frente, que o trânsito é uma delícia. Como? Eu tenho que ter um momento que só eu e ele. Para fortalecer minha fé, minha caminhada. As minhas opções o dia inteiro. Como é que eu sei como é que eu estou caminhando? Só avalie como é que foram as suas opções hoje. Suas opções foram para ele ou para o mundo? Porque nós fizemos hoje opção desde a hora que a gente levantou, ok? A santidade nos é oferecida todos os dias. Nós podemos negá-la todos os dias. Todos nós aqui somos chamados a ser santos. Todos batizados somos chamados à santidade. Fala, Filó, não, a gente acha que é uma coisa extraordinária. Não, ser santo é viver junto com Deus, todos os dias. Levantar-se e dirigir a Ele. Deitar, tem que dirigir a Ele. Se possível, Eucaristia diária. Confissão pelo menos uma vez por mês. Pelo menos 1/3 por dia. Tem que ler a palavra, tem que meditar, porque eu preciso me alimentar dela. Eu não vivo só de pão, eu vivo disso aqui que me alimenta, que me sustenta. Eu preciso pensar nisso. Mas como é difícil permitir que a nossa vida seja iluminada. Como é difícil. Porque a luz, ela ilumina o cisco, né? Se tem um cisquinho, ela mostra. É igual você quando está dirigindo, para saber se o seu carro foi bem lavado. É só a hora que a luz bate. Não sei, você fala, limpou não, cara. E diante de Deus, a luz vai mostrar tudo. Mas por que temos tanto medo dele? Por que temos tanta dificuldade de viver na justiça, na bondade e na verdade? Por que temos tanta dificuldade em tudo dar graças a Deus? Porque volta no mesmo lugar. A gente não conhece o amor dele e a gente não se sente amado por ele. Então, quando eu penso naquilo que essa caminhada do cego, é mais ou menos a nossa. Quem foi o homem que te curou? Não sei. Depois ele acha que foi um profeta. E depois ele fala, quem é ele, Senhor, para que eu creia? Será que cremos de verdade? Essa época da quaresma é uma época para a gente poder pensar, aonde eu coloco a sustentação da minha vida? Quem é Jesus e o que ele representa para mim de verdade? A hora que a vida está escura, a hora que eu não estou vendo saída, como é que você sabe qual é o caminho? Qual é a luz? Será que a gente tem coragem de falar com ele? Quantas vezes a gente fala, Jesus está meio escuro. Mas não tem importância não. Porque o Senhor é que é a luz, o Senhor é que ilumina. Se o Senhor me der a mão, o Senhor sabe o caminho, eu não vou ter medo. Temos coragem de nos entregar? Diante de situações que estão difíceis na nossa vida, vamos saber para onde, que lado eu vou. Pergunte ao dono da luz. Pergunte para aquele que quer te iluminar, para aquele que quer clarear a sua vida, falando, anda por aqui minha filha, aqui o caminho está claro. Ali não, ali está meio escuro, você pode machucar. Como é interessante querer procurar saber aquilo que agrada a Deus. Senhor, porque eu nasci para amar, louvar
ao Senhor. Ele me criou com um projeto único de salvação. Essa história da salvação é uma coisa belíssima, misteriosa, que um dia nós vamos entender. Mas cada um de nós tem um papel. Ninguém está aqui à toa. Ninguém está aqui nesse mundo à toa. Então, o que eu tenho que fazer com a vida que Ele te deu, com os talentos, com o dom, onde Ele precisa de você hoje? Experimentem isso, só por hoje. Só por hoje, Jesus, é para onde? Só por hoje, me ilumina. Só por hoje, me orienta. O Senhor é a luz. E vós que enxergais o que estão fazendo da luz. Que a gente possa permitir que essa luz entre em nós, transforme, para que a gente possa iluminar a vida do outro que está na escuridão. Eu não sou a luz, não basta ser um ser iluminado, nós temos que iluminar a vida do outro. Não se acende uma lâmpada para esconder, mas para que ela ilumine o ambiente. Então, um na casa que reza, que tem, que crê, ilumina a casa, ilumina aquele ambiente. Mas tem que ter coragem de assumir a nossa fé. Coragem de falar em quem que eu acredito. Precisamos de coragem para poder viver na nossa vida a beleza de ter uma luz que me mostra e não me deixa tropeçar. O dia que a gente entender que a gente pode completamente ficar entregue a esse Deus que transforma tudo. Pega uma noite escura, desce e põe luz. Pode imaginar, Ele veio para poder mudar tudo. Então a gente precisa aprender. Depois vocês releiam, né? Então ele fala, o São Paulo fala: vede, pois, cuidadosamente como andais. Como é que está o meu caminho? Pergunta Jesus. Põe luz no meu caminho, Senhor, para ver se eu estou andando direito. A luz é a palavra dele. Ilumina o meu caminho para ver se eu estou fazendo direito. Veja como andais. Não ande como tolos, mas como sábios, tirando bom proveito do período presente. Pensem nisso. Isso é um dos exercícios mais interessantes que eu venho fazendo. Eu só tenho hoje. Experimentem o que é viver hoje. Eu só tenho hoje. Então, se isso chegou, é para mim que Ele mandou. E o que o Senhor espera que eu faça aqui, agora? Eu só tenho agora, e só tenho hoje. Então, para resolver esse problema, hoje. Me mostra qual que é o caminho para chegar numa solução, hoje, porque eu não sei se eu abro o olho amanhã. Experimenta viver um dia de cada vez. Vocês vão ver que coisa interessante que é. Como é que some a ansiedade? Porque eu só tenho hoje. Eu não sei se eu estou vivo amanhã. Experimentem isso. Experimentem encontrar com cada pessoa e viver com ela na intensidade do hoje, que fala: vou dar um abraço bem apertado, vou dar um beijo bem dado, porque eu não posso não ter outra oportunidade. As relações vão ficar tão melhores. Trabalhe de verdade as coisas que enchem seu coração. Trabalhe de verdade sabendo para onde você vai. Trabalhe de verdade buscando pela única coisa certa que nós temos, que é ir embora para o céu. Trabalhem de verdade para isso. Aí vocês vão ver como é que ciúme, rixa, inveja, isso tudo acaba. Eu falo: para que eu vou ficar brigando com o outro que foi promovido? Bobagem. Cada um tem um lugar nesse mundo diante dele. O que eu tenho que ser diante dele? E procure somente servir e agradar ao Senhor teu Deus. Ponto. Vocês terão um dia tão melhor. Não preocupe com as coisas daqui, não. Resolva o que precisa resolver, mas sob a luz dele. Fala para fazer o quê? Converse o dia inteiro com ele para você ver que coisa extraordinária. Extraordinária. Peça a Ele: Jesus, não estou vendo nada nessa situação, põe a luz para mim, ilumina a minha vida. Ter coragem de pegar a palavra de Deus e falar: ilumina a minha vida, Senhor, me mostra por onde eu estou andando, se o meu caminho te agrada. Aproveita que é quaresma e tira da minha vida aquilo que não te pertence como cristão. Aquilo que não te pertence, eu sendo filho do Altíssimo. Me ajuda a viver numa vida íntegra, que de verdade eu revele aquilo que eu creio. É para ter coragem de pôr a luz, é pedir coragem para iluminar os lugares que a gente trabalha, a nossa casa, por onde a gente anda, levar a luz de um Deus que é real. Jesus não é ilusão, não, Ele é real. Ele é uma pessoa. Viver na alegria de quem vive com Deus vivo.
É para isso. Então pede a Ele, não tenha medo de cada dia. Então faça isso por dia. No final do dia fala com Ele. Hoje, como é que eu caminhei hoje? E peça perdão daquilo que a gente não caminhou direito. É onde eu não fui iluminada, aonde eu fiz a opção pela treva, pelo que é errado e não pela luz. Aonde? Gente, essa proposta da quaresma, ela é espetacular, porque ela tem um caminho. Ela começou lá com Jesus sendo tentado. Vai caminhando, porque vai caminhando conosco. É para que a gente vá sendo transformado. Então eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com essa pergunta. E vós que enxergais, o que fizestes da luz? Não podemos apagar essa luz que foi acesa em nós, porque o germe da fé é um germezinho que foi colocado dentro de nós. Nós temos que cultivar para que ele cresça, para que a gente possa ter uma fé inabalável até o fim, porque nós temos que perseverar até o fim, até o último minuto da nossa vida, que Deus nos dê a graça de morrer pronunciando o único nome que vale a pena para ser pronunciado, que é Jesus. E eu quero encerrar com uma oração que tinha que ser de São Francisco de Assis, né? Que rezou aos pés da cruz de São Damião. A oração que ele fez é belíssima. Eu fiz questão, ela fica lá no meu escritório, e eu fiz questão de deixar ela digitada, que eu vou deixar para a Pati, para que a Pati coloque no Instagram, caso alguém queira, que alguém não conheça essa oração dele, que é uma oração belíssima, para que a gente possa pedir, né? E antes de pedir a ele, pedir a Nossa Senhora, que conviveu, né? Que gerou, que nos ajude, ela que deu sim a Deus, ela que se entregou a Ele, que cuidou de Jesus como ninguém, que o amou como ninguém, que fez a vontade do Pai até o fim. Não foi fácil, o caminho dela não foi brinquedo, não. Que ela nos ajude, para que a gente não tenha medo na nossa vida, de ir até o fim, vivendo para Ele. E permitindo que essa luz inunde a nossa vida, a nossa história. E revele para nós aquilo que no caminho não está bom, mas que precisa de uma mudança. E Jesus é tão doce que Ele jamais vai te obrigar a uma mudança, mas Ele vai sinalizar, se você perguntar. Fala: Jesus, isso que eu estou vivendo está bom? É assim mesmo? Mas tem que ter coragem. Se o Senhor não estiver de acordo, o Senhor tira da minha vida. Já tiveram coragem de falar isso com Ele? Fala: Filó, mas como é que eu vou falar isso? Eu tenho um apeguinho aquilo, né? Tenho um apeguinho. Tem que ter coragem de romper com o pecado. Coragem de tirar da nossa vida aquela situação que não está bom para o nosso caminho de cristão. Porque eu sei exatamente onde eu quero estar. Eu quero o céu. E esse caminho é bem estreito. Então, ter coragem de tirar aquilo que não vai te atrapalhar. Fala: deixa Ele entrar e pôr luz aonde não chegou a luz. Porque às vezes nós estamos vivendo isso de uma forma assim, amarga, ou numa tristeza, ou com uma depressão, ou com uma ansiedade. É porque isso não combina com Jesus, não é? Então é coisa errada, Ele não entrou aí não. Porque onde Ele entra tem que ter paz. Onde Ele entra tem que ter alegria. Essa é a marca dele. Se a gente está muito agitado, correndo, desorientado, então está errado. Eu tenho falado isso com os pais, que estão deixando as crianças muito desorientadas. Muito. E levando muitas vezes as crianças a ter que usar remédio. Mas se você aperta o povo, ninguém tem vida de oração. Mal faz o sinal da cruz. Ontem eu falava com um casal: eu entendo que vocês estão vivendo um boom profissional, mas a coisa mais importante da nossa vida é Deus. É Ele primeiro. Primeiro que vocês estão correndo atrás daquilo que vocês não vão levar. Vocês vão acumular muito dinheiro, mas vai levar? Vai não.
Sério, ilusão. Eu arrumei muita criança. Eu tive a oportunidade de ajudar a arrumar muito corpo de criança. E até o brinco a gente tirava. Leva nada. Mas leva o que a gente amar. Leva o que a gente viver com ele. Então, vamos ter coragem de dizer, pedir a Nossa Senhora, me ajuda, Senhora, que começou uma menina que amadureceu com ele, que cresceu a sua fé com ele, nos ajude a crescer a nossa fé, nos ajude a não ter medo de falar com ele, entra, ilumina, põe a luz, muda a minha vida, muda a história e me ajuda a viver de verdade, um caminho de um cristão. Então agora eu vou rezar para vocês, terminar esse pensamento, essa meditação aqui com vocês, com a oração de São Francisco. Por isso que é santo. Olha que vocês verem aqui a oração, vocês vão falar, por isso que era santo. Né? Tem condição, o santo que ele foi, a gente vê pela oração, que a boca fala o que o coração tem. Glorioso Deus, meu Senhor Jesus, vós que sois a luz do mundo, ponde claridade, eu vos suplico, nos abismos escuros do meu espírito. Dai-me 3 presentes: a fé firme como uma espada, a esperança larga como o mundo, o amor profundo como o mar. Além disso, meu querido Senhor, peço-vos um favor: que todas as manhãs, ao raiar da aurora, amanheça como um sol diante de mim. Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir a vocês, pode ficar sentadinhos, só para que a gente chame pelo Espírito Santo, que é o único comunicador perfeito, não é? Só Ele que vai falar, fazer com que eu fale e que vocês possam entender exatamente aquilo que Ele quer. Então vamos fazer aquela oração que Nossa Senhora nos ensinou, não é? Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Agora nós podemos conversar. E hoje nós vamos conversar de uma proposta de Jesus, né? Cada semana tem uma proposta. A proposta dessa semana é difícil, não é uma proposta fácil, né? Mas é porque Jesus, na verdade, Ele quer o nosso crescimento de filhos. Deus Pai fala para Catarina que a gente se entristece muito por não conseguir os bens materiais, mas que a gente não chora, não se entristece por não fazer nenhum avanço na nossa caminhada espiritual. Então, quando Jesus propõe, Ele sabe que nós temos condição de, por causa dele, né? Então a proposta é o que está em Mateus, capítulo 18, quando Pedro fala com ele, nós estamos falando das nossas relações humanas, dos nossos relacionamentos em família, dos nossos relacionamentos no trabalho, com os vizinhos, com tudo que gera a nossa vida. E aí Pedro falou, Jesus, mas é muito difícil conviver. Da hora que o irmão me deixa nervoso. Até que dia, até que hora tem que perdoar? Só 7 vezes? Jesus falou, não, Pedro, para sempre, né? Quando você estiver aqui a caminho, você tem que perdoar. Então essa é uma proposta, porque o perdão, ele não nasce espontâneo no nosso coração, nasce? Não. Se alguém te olhou torto, se alguém não te elogiou, se alguém não fez aquilo que você gostaria, se você foi traído, se alguém te caluniou, se alguém falou mal de você, a primeira coisa que vem à cabeça é, como que eu vou vingar? Estou falando mentira?
Primeira coisa que passa na nossa cabeça é: vou perdoar? Fala, mas vai ver comigo. Vai ver o que eu vou fazer. Então a gente fica sempre pensando, por quê? Nós podemos ficar irados, não é? Às vezes. E São Paulo fala lá na carta São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, ele fala assim: vós podeis ficar irados, mas não podeis pecar. Porque na hora que você fica irado, que você recebe uma notícia, que seu marido te traiu, que o seu sócio te traiu, ou que alguém fala alguma coisa com você, ou alguém te rouba, alguma coisa que te magoa, uma palavra maldita. Então, a primeira coisa que nós podemos ter é uma explosão de ira, não é assim? Então, o que você fala com uma pessoa quando ela está muito nervosa? Você fala, conta até 10. Respira fundo. Mas até aí nós não pecamos. É uma explosão. Quando que eu vou pecar? Quando eu paro com essa explosão de ira e começo friamente a pensar, mas terá um troco. Terá um troco. Me aguarde que eu vou fazer. Ou então eu fecho para essa pessoa e não convivo nunca mais. Essa pessoa está aqui, eu passo para cá. E às vezes é na família e falo, mãe, fulano vai aí, porque se for eu não vou. Aí tem famílias que o Natal comemora com uma parte no dia 23 e outra no dia 24. É triste. É muito triste. Porque às vezes a briga é entre irmãos, às vezes é entre cunhados, às vezes com cunhados. E às vezes um não suporta o outro. Então preste atenção. Nós estamos falando, a semana passada nós falamos que nós somos uma comunidade de irmãos. Então, para a gente começar a conversar sobre perdão, a primeira coisa que eu preciso ter consciência é daquilo que eu sou. E eu sou nada. Então, para mim poder caminhar com o outro, eu tenho que entender que eu sou frágil também. Que eu também sou capaz das piores coisas que existem. Só eu não tive oportunidade. É verdade. Por que você não matou? Porque você não teve chance. Porque às vezes na hora que você pega alguém, você mata. Como é que você pode imaginar? Teve uma médica que pegou o marido estuprando a filha de 3 anos de idade. Quase matou ele. Mas ela foi condenada e ele não. Não, na hora ela matou ele. Matou. Ela foi condenada. Eu não poderia condenar essa mulher. Mas ela matou. Era o próprio marido, abusando da filha. Então, às vezes, a gente não teve oportunidade. Mas isso acontece. Então, nós temos que parar e pensar. Então, quem eu sou primeiro? Não gostaria de fazer, mas vou falar, né? Não tinha pensado em falar. Do que São Bernardo fala a nosso respeito, né? São Bernardo, é claro, santo. Como é que colocou a nossa realidade tão crua, dura de ouvir? Vocês vão ficar chateados comigo, mas ela é dura de ouvir, mas é real. Ele fala, pense naquilo que somos. Fomos um monte de barro que Deus moldou. Atualmente somos um vaso de estrume e seremos alimento de verme. Ele coloca a coisa muito crua. Então, como que eu posso guardar rancor com o outro pro resto da vida? Como é que eu posso caminhar na amargura? Como é que eu posso tentar vingar se somos absolutamente iguais? Então, primeiro, tomar consciência, o que eu sou? Segunda coisa, eu tenho que partir da consciência de que nós somos perdoados. Deus nos perdoa o dia inteiro, gente. Imaginou se Deus não nos perdoasse? A gente não estava aqui, não. Mas Ele nos perdoa o dia inteiro, de quantas ofensas, de quantas vezes que a gente o trai. Quantas vezes nós traímos Jesus? Tem uma música que fala, eu sou o beijo que te traiu. Eu sou o beijo que te traiu. Eu sou a lança que te feriu. Quantas vezes nós fazemos isso com Ele? E falar, mas fulano fez isso comigo, eu nunca mais vou olhar na cara dele. Então, porque perdão, a gente ainda não conseguiu compreender a profundidade de perdão. Eu acho que por isso que no credo ele é a última coisa que a gente reza, porque eu acho que é a última coisa que a gente aprende na vida, é perdoar. E não deveria ser. Então Jesus fala, isso não é uma coisa espontânea que nasce no seu coração.
É um atributo divino, mas vocês podem fazer isso. É o lindo atributo divino, é um dos melhores. Mas vocês são capazes de, porque vocês são filhos do Altíssimo. Então, perdoar não é esquecer. Não é fazer uma anistia do acontecimento. Não é eu me colocar no lugar do outro para desculpá-lo. Para entender por que será que ele fez isso comigo. Coitada, porque está fragilizado, porque está magoado, porque está achando a vida difícil, porque não foi amado. Não é isso. Perdão mais do que isso, é mais profundo. Porque a equivalência das relações, e que está escrito em Mateus 5, é assim, Jesus fala assim, vocês escutaram, olho por olho, dente por dente, mas eu digo, não façam isso. Não façam. Se alguém te pedir para caminhar 1 quilômetro, caminha 2. Se alguém te pedir a túnica, dá um manto também. Se alguém te bater de um lado, dá o outro. Ó, fácil. Mas o perdão, ele tem uma particularidade. Ele é um gesto absolutamente atrevido. Porque ele quebra a lógica da violência. Porque eu faço, você faz. Eu faço, você faz. Que dia que essa violência acaba? Nunca. Alguém tem que tomar um gesto. Alguém tem que dizer, eu te perdoo. Compreendem? Mas isso a gente tem que ter uma capacidade de amar imensa. O perdão é o superlativo do amor. A questão é que Jesus nos convida é para que a gente possa viver um amor real. E Jesus quer expor todos nós, a comunidade inteira, o mundo inteiro, ao amor. Porque não existe uma força maior de uma revolução do que o amor. O amor real, ele faz uma revolução no mundo sem uma arma. Então você me ofendeu, mas eu não quero viver com isso. Eu não quero que ter sido traída condicione a minha vida e viver parado naquilo. Então quando eu te perdoo, eu me liberto e te liberto. Eu não tenho que viver condicionado pelo meu passado, e eu tenho que te libertar para você também seguir a sua vida. Quantas coisas estão paradas? Você imagina quantas famílias não andam, quantas coisas estão perdidas porque as pessoas não se comunicam. Porque não podem viver mais juntas. Vocês imaginem. Então nós podemos mudar essa história. Filó, mas eu só vou perdoar se ele me procurar. Que nada. Dá o primeiro passo, quem tem maior capacidade de amar. Vai você. Filó não dou conta disso não, dá, vai. Por causa de Jesus. E porque a gente precisa crescer. Catarina de Siena fala assim, sabe a única coisa de verdade que a gente poderia dar para Deus Pai? Ela fala, a única coisa que a gente pode dar para Ele é o amor que a gente oferece para aqueles que não merecem, assim como nós não merecemos o amor de Deus. É a única coisa que nós podemos oferecer ao Pai. É dar ao outro aquilo que não merece, porque Ele vive dando isso para nós o dia inteiro. Vê se nós somos merecedores de 1/10 da preocupação, do cuidado, da gentileza, da doçura de Deus conosco. Claro que não. Então a gente fica amarrado naquilo, fala, não, eu até perdoo se ele me procurar. Ó, orgulho. Vá lá. O tempo é curto. O tempo, nossa, não fica me olhando com essa carinha, falando, filho, olha o que você está me pedindo. Não me olha com essa carinha. Na verdade, a gente precisa tomar coragem de entender a fragilidade do outro, de entender a miséria do outro, onde ele caiu. Procure o outro. Vá até ele e fala, está ruim que eu viver dessa forma. Nós podemos reconstruir. O perdão reconstrói. Quantas famílias, quantas histórias destruídas, precisando de um abraço, precisando de ir lá e falar, vamos começar outra vez. É possível. Vamos mudar essa história. Quantas pessoas trancadas em casa com um muro pesado, fechado, de tanta amargura, de tanto ressentimento. O perdão é atrevido bastante para querer abrir uma porta nessa parede e falar, vem cá, vamos começar de novo. A gente é tudo mesmo barro. Mesmo barro. E às vezes a gente acha que só as pessoas que nos devem perdão. Quantas vezes a gente está precisando de procurar o outro e falar, você me perdoa? É preciso reavaliar. Não é uma situação fácil essa. Isso que eu estou trazendo, que Jesus nos traz, é uma situação onde Ele nos põe
para caminhar, fala. Nós temos que fazer progresso do ponto de vista da nossa caminhada espiritual. Mas a gente tem que procurar o outro sem o ranço do ressentimento e da amargura. Ou então de perdoar o outro e falar, olha como é que eu sou boa, vou te perdoar. Não é assim, de se colocar acima do outro, falar, tá vendo, olha que gesto bacana, sou uma pessoa iluminada, estou até te perdoando. Não é isso não. É entender que nós somos iguaizinhos. Iguaizinhos. E falo, dessa vez foi você que estava mais fragilizado, estava com menos vida de oração, por isso mais propenso a. Mas vamos começar, vamos fazer uma outra história, vamos zerar e começar de novo. Mas você corre o risco dele te trair, dele te magoar de novo, dele te ofender de novo. Sim, mas eu não posso ficar parada na minha vida. A vida tem que dar sequência. E se ele errar de novo? A gente começa de novo. Como é que vive um casamento sem perdão? Não vive. Como é que vive uma família sem perdão? Não vive. Como é que você trabalha sem perdoar todo dia? Mata uns aos outros. Eu estou falando mentira? Estou não. Relação humana não é brincadeira, porque nós não somos santos. Então é preciso que a gente comece a ter coragem de se olhar e falar, perdoar na verdade, é acreditar que dentro de cada um de nós existe a bondade. Existe algo que pode ser transformado. E quantas pessoas são transformadas por um gesto assim? Às vezes a pessoa não tem coragem de procurar e está vivendo de lá sofrendo também. Que bobagem. Nós ficamos arrastando, a gente tem que aprender o jugo de Jesus. O jugo de Jesus é leve porque o jugo dele é de perdão. O nosso jugo é pesado porque a gente não perdoa nada, nem pensamento ruim. Então a gente precisa começar primeiro a treinar a se perdoar. Não somos perfeitos não, estamos a caminho. A gente vive errando. Olha o que São Paulo fala na carta aos Colossenses. Ele fala, revesti-vos, portanto, como eleitos de Deus, né? Como santos e amados, de profunda misericórdia, generosidade, humildade, mansidão, paciência, uns com os outros. A nossa impaciência significa incapacidade de sofrer. Isso que traduz a palavra impaciência, a nossa incapacidade. Então nós estamos precisando de começar a se ver. Se eu quero realmente ser testemunho fiel de Jesus, se eu quero ser discípulo dele, eu tenho que perguntar, como é que está a minha capacidade de perdoar o outro? De olhar para o outro, entender, olhar para o outro com misericórdia. Não consigo olhar com a mesma misericórdia que Deus me olha, mas aprender com a misericórdia, olhar a miséria do outro, olhar o sofrimento do outro. Observe que quem te agride, quem faz alguma coisa, em geral está sofrendo mais. Porque aquela pessoa que é muito amada, que ama muito, ela fere pouco ou não fere. Então é preciso reconstruir, quantas vidas feridas, quantas vidas que ferem, e todo mundo parado no rancor e na mágoa, isso mata, isso gera câncer. Pode não. A gente fica carregando container nas pernas de ódio. Liberta para voar. A gente tem que ser leve. Carrega essas coisas no coração, não. Vamos pedir a Jesus, Jesus me ajuda, eu não sou capaz. Quando eu falo em perdão, tem que pensar em 3. Eu, o Senhor e a pessoa. E quando ficar difícil, fala com Jesus. Me ajuda a ver essa situação com os seus olhos. Já experimentaram falar isso com ele? Tem que experimentar conversar com ele. Fala, Jesus, senta aqui. O senhor viu o que fulano fez comigo? Estou com ódio dele, mas o senhor falou, não pode ter ódio, tem que amar. Então, olha quantas coisas eu tenho que trabalhar em mim. Mas também, quando eu perdoo, às vezes é a única chance que eu tenho de colocar no coração daquele que me agrediu uma coisa chamada amor. Às vezes é a única experiência que ele vai ter de ser amado, ou de ser entendido e perdoado para começar de novo. Então mostra para Jesus, eu vou falar, minha filha, fala, Jesus, olha o que fizeram comigo. Conta para ele. Fala, eu queria matar. Ele vai falar, não pode. Fala, então vou arrumar uma solução. Uma solução sua. Você imagina anos atrás, eu e Jaque.
A gente tinha uma clínica com outros colegas. Quando a gente mudei de sociedade, fiz sociedade só com Jesus e a Jaque. Falei que era o único sócio. E aí, nós descobrimos que a funcionária que a gente tinha total confiança estava nos roubando de cara lavada. Era esposa de um pastor. Eu falei, Jesus, se o senhor me mandar demitir, eu vou matar. Mas o senhor falou, não matarás. Então, na sua elegância, você tem uma elegância, fino, um homem fino igual o senhor faz a gentileza de demitir ela para mim, porque senão eu mato. Mas ele, na elegância que só ele tem, demitiu com todos os direitos que ela tinha, demitiu no sindicato, até hoje, eu acho que ela não sabe, porque a gente sabe que ela roubou. Mas pela elegância dele. Só o mérito é todo dele, não meu. Porque eu trataria na mesma moeda para pior. Mas Jesus falou, não, minha filha, depois é comigo, né? Então, assim é. Então, ele fala, não matarás, Filó, não fica nervosa, que nós vamos ajeitar. Então, eu tenho que conversar com ele. Fala, Jesus, como que eu vejo essa situação? Como que eu pego esse tanto de nada e constrói de novo? Porque só sobrou sucata. Ele fala, mas eu faço uma pessoa novinha. E ele faz. Ele pega o nosso pior e dá um jeito. Ele pega o nosso lixo nesse altar e faz uma obra de arte. Então, nós somos tudo igual. Fala, Jesus, como é que o Senhor pode mudar essa história? Como é que a gente pode caminhar como irmão? E eu falo com o Espírito Santo, o Senhor é tão impressionante que só o Senhor faz os inimigos se darem as mãos. E de repente você é amigo íntimo. Essas coisas que Deus faz. Que a gente não compreende como é que é a lógica. Como é que Ele consegue fazer a pessoa caminhar para o arrependimento. Ter compaixão, compulsão, entender a via que a vida não é isso. E que pode transformar isso, mas o Senhor pode. Ele acredita que dentro de nós tem uma forma de transformar. Ele acredita na bondade que foi colocada dentro de cada um de nós. E acredita que nós estamos aqui todos para caminhar, para melhorar, para dar uma caminhada espiritual. E isso é um passo imenso. O passo do perdão, ele é um avanço na nossa caminhada que não é brincadeira. Fala, nó, como é que eu já aprendi a amar? Então eu acho que a gente ainda não conseguiu compreender o perdão, porque já não conseguiu compreender o perdão de Deus. Nós ainda não conseguimos compreender a bondade de Deus, porque nós somos capazes de muito poucos gestos de bondade verdadeira. Que às vezes a nossa bondade está infiltrada de outros interesses. Eu estou falando da bondade pura, bondade pela bondade. Porque eu sei que ele é meu irmão, e ele está passando uma necessidade, ou precisa de um abraço, e eu estou ali. Vamos repensar, como é que nós estamos caminhando? Quantos, se eu parar hoje e falar, quantos inimigos você tem para poder perdoar? Quem hoje você, é muita gente que você precisa perdoar? Eu falei com Jesus, Jesus, que graça, não tem nenhuma mágoa, não tem ninguém para perdoar, nada, absolutamente nada. Que quando eu penso assim, eu falo, vou rezar pelos inimigos que eu devo ter mesmo, mas que eu não tenho consciência deles. Não vamos rezar pela turma, que o senhor falou que é para rezar pelos inimigos, vamos rezar. Mas eu não tenho consciência. Não carregar mágoa nenhuma. Entender que o outro é livre. Livre. Que eu não posso obrigar o outro a fazer aquilo que eu quero. E muitas vezes a briga surgiu por isso. Porque às vezes a gente foi tenso naquele momento, foi exigente demais naquele momento. Vamos pensar. Mas Jesus, o Senhor coloca uns desafios para nós. Mas nós queremos fazer uma caminhada espiritual. Nós queremos melhorar. Porque Deus Pai falou que o nosso progresso é só aqui. Lá não tem mais nenhum progresso. Então nos ajuda. Porque do ponto de vista humano, a gente não quer. A gente quer vingar. Quer dar o troco no outro. Mas nós queremos tirar isso do nosso vocabulário. Nós queremos de verdade viver o ser irmãos, acolher uns aos outros, entender o outro, a fragilidade. E hoje meu pedido para vocês é, aquilo que Jesus fala, se você vem à igreja e vai oferecer uma oferta, e lembra que alguém tem alguma coisa contra você, o que ele mandou fazer? Deixa a oferta e vai atrás do teu irmão. Fácil não, mas a gente não vai sozinho. Chama ele para ir junto.
Porque não é fácil, né? Então, como é que a gente pode não diminuir os pecados, responder menos mal o outro? Vamos relembrar a regra do Padre Léo. Quando alguém falar uma coisa que você fica irritado, enche a boca de água e não engole, né? Deixa a água ser absorvida. Até a água ser absorvida, acabou a raiva. Aí a gente não peca. A gente não acumula tanta coisa, não cria inimigo, não sai arrumando confusão. Mas treina esse negócio de encher a boca de água, esse negócio é interessantíssimo. Tem que fazer isso várias vezes, claro. Que é doce assim, eu tenho que colocar, encher a boca de água e falar, não posso responder. Olha para o irmãozinho, põe Jesus na frente e fala, você hoje caprichou. Olha para o outro e fala, Jesus, me faz ver ele com os seus olhos. Me faz entender que o Senhor morreu na cruz também por ele. Me faz entender que somos irmãos. E é essa prática que vai nos levar até ele. Quando eu penso, tudo que Jesus sofreu, tudo que ele foi humilhado, tanta mentira que falaram, tanta blasfêmia, tanta coisa que fizeram, e ele soube perdoar todas as coisas. Não é um assunto fácil, mas é um assunto que é possível. Quero que vocês saiam daqui pensando nisso. Eu tenho que quebrar a lógica da violência. O mundo não pode ficar repetindo violência em cima de violência, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Mas nós podemos reconstruir uns aos outros. Vamos reconstruir tantas famílias quebradas. Vamos propor outra história. É possível recomeçar. É possível escrever um outro futuro. Eu não sou condicionada pelo meu passado. Eu tenho que acreditar que existe uma bondade ali. Vamos pedir a Jesus. Jesus, vamos pedir a Ele, pela força do Santo Espírito, que revele para cada um de nós hoje. O que tem emperrado em nós? Porque às vezes tem algum perdão que não foi dado. E às vezes, gente, é tão difícil. Eu falo isso com vocês por experiência. Às vezes as pessoas, na hora da morte, a dificuldade às vezes de morrer, porque não perdoou uma pessoa, não perdoou outra. Carrega uma mágoa daqui, carrega uma coisa dali. E é claro que eu sempre tenho um caso engraçado para a gente poder amenizar, né? Porque é interessante, mas você olha o coração dessa mulher. Que coração que eu não sei se eu teria. Marido morrendo, agonizando. Grave, no hospital. Aí todo mundo que precisava foi lá. Os filhos, parente, a esposa, todo mundo. E o marido não morria. Não morria. O pessoal falou, gente, os médicos falaram, tem alguém que ele está precisando despedir, que ele não morre. Quem é? A senhora sabe de alguma coisa? Ela falou, sei. É a amante dele. Que enquanto essa amante não vier, precisa despedir dele. Então, o telefone é esse para mandar buscá-la. E ela foi para despedir dele, e depois que despediu, ele morreu. É duro, não é? E meu Jesus, você viu o coração dessa mulher que já tinha perdoado tudo, né? Que inclusive mandou buscá-la para que ele despedisse dela. Difícil, não é não? Põe difícil nisso, escrever quantos de nós quer dar conta dessa história. Ah, não, filho, acabei de falar no perdão agora. Tadinha, estava frágil. É fácil? Não é fácil. Mas é preciso pedir a Jesus, me ajuda. Eu quero conseguir caminhar, Senhor. Eu quero ser melhor. Eu não quero andar com ranço nesse mundo, não. Eu não quero andar com mágoa, com ressentimento, com vontade de vingança, não. Eu quero que ele fez isso, ou ela fez isso, porque não te conheceu. Porque não teve oportunidade de conhecer essa doçura que é o Senhor. Por isso rompeu com todos os mandamentos e fez tudo isso. Mas a minha vida tem que ser para Ele um sinal de que eu creio em Ti, até pelo perdão. Então me ajuda a dar testemunho de que creio. Me ajuda a dar testemunho que o meu amor, ele é maior do que essa miséria que Ele fez em mim. Que eu tenho que aprender a amar, porque eu aprendo a amá-lo com o amor que o Senhor me ama. Não é brincadeira. Então a minha atitude é também um testemunho daquilo que eu creio, no Deus que eu sirvo. E que Ele falou, não leve isso para a vida eterna. Não carregue isso para lá. Tem outras coisas melhores para a gente viver. Vamos viver melhor do que isso. A proposta dele é muito audaciosa. A proposta do perdão é algo maravilhoso, dificílima.
porque nós dependemos da graça dele em nós. Dependemos que ele vá trabalhando conosco a nossa miséria. Mas nós podemos, primeiro, para que isso aconteça, nós temos que querer e falar com Jesus: Jesus, eu quero aprender a perdoar. Então, hoje, coloca na minha vida as pessoas que a gente tem uma relação mais ou menos, que já foi boa, Senhor, mas ficou quebrada, e a gente pode começar de novo. Me mostra quais são essas pessoas, porque eu quero procurá-las. Por sua causa, eu irei atrás de todas elas. Então, vamos pedir a Ele essa graça. Vamos começar de novo? Vamos fazer uma outra história na nossa vida? Pensa sempre no seu fim, porque diante de Jesus nós vamos morrer de vergonha das bobagens que nós brigamos aqui embaixo. Eu penso muito nisso, eu falo, peraí, eu não posso ter vergonha. Já vou ter vergonha de um tanto de coisa, nisso não, básico não. Fala, Jesus, me ajuda a não ter tanta vergonha, a não abaixar os olhos na hora que eu te ver. E como está escrito na palavra, esteja de pé diante de mim. Então, para estar de pé diante dele, nós temos que começar a nossa caminhada com coragem. Muita coragem, muita humildade. Então, vamos pedir a ele, Jesus, tudo isso eu vou fazer por ti. Então, vamos fechar os nossos olhos agora. Vamos conversar com Jesus. Falar, Senhor Jesus, doçura da nossa alma, quão difícil é para nós a proposta do perdão. Desse perdão incondicional que o Senhor colocou para nós, que nem nós ainda conseguimos compreender a dimensão e a profundidade disso.